Então é o seguinte, relações ecológicas, pessoal. Esse é um dos temas dentro da ecologia que é muito cobrado. Tá? Então, cabe prestar muita atenção. São muitos conceitos, por isso é necessário vocês decorarem, tá, gente? Decorarem os principais exemplos, o que acontece em cada relação. As relações ecológicas, o próprio nome diz, já vem, ó, relações ecológicas. É o relacionamento entre os seres vivos, tá? Então, esses relacionamentos, eles podem ser de diversas formas, como tenho mostrado aqui, ó, na imagem, essa tartaruga com esses peixes, olha na outra os corais, né, com diversos peixes, com tartarugas, com tem tartaruga, tem água-viva, etc. Essas relações, elas podem ser classificadas. Então, nós veremos hoje aqui isso. Então, aqui, ó, começando. Relações ecológicas, pessoal. Relações ecológicas serão as interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade. Lembra sempre o seguinte, lembra dos níveis hierárquicos lá. Começa desde a célula, uma célula forma, um conjunto de células formam tecido, tecido forma órgãos, os órgãos formam um sistema, o sistema forma um organismo. Beleza, até organismo, Fabrício. Organismo. Um organismo vários organismos formam uma população. Várias populações formam uma comunidade, ou biocenose. Várias comunidades formam um ecossistema e vários ecossistemas formam uma biosfera. Então está mostrando aqui, ó, são interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. Comunidade. Então, ó, a interação aqui, ó, entre indivíduos, que nós veremos aqui, ó, da mesma espécie, é o caso, vários indivíduos de abelha são da mesma espécie, ou a interação também entre indivíduos de diferentes espécies, aqui a nossa querida capivara com um pássaro aqui. Tá? Então, essas relações são as ecológicas, são as interações entre os seres vivos. Essas relações, e vocês têm que se atentar muito para isso, essas diferenças, elas são divididas, classificadas em relações intraespecíficas, olha só, intraespecíficas, e relações interespecíficas, tá? Então, se atente muito a isso, ó, intra e interespecífica. Por que, professor, tem que me atentar a isso? Porque a maioria dos vestibulares, os exercícios, eles cobram, e quando eles cobram, né, questões sobre isso, eles confundem muitos alunos com esses termos aqui. Até muitos perguntam, professor, mas ó, as alternativas estão iguais. Mas é porque ele não prestou atenção, que estava mudando só essa palavra aqui, intraespecífica e interespecífica. As relações intra, vem de dentro, intraespecíficas, ocorrem em indivíduos da mesma espécie, tá? Então, se eu estou me relacionando com outro ser humano, é uma relação intraespecífica. Se é uma relação de várias abelhas, é uma relação intraespecífica, porque ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Já quando tem a relação interespecífica, acontece entre indivíduos de espécies diferentes. Aqui está mostrando a onça e o jacaré. São duas espécies diferentes. Se mostrasse a interação entre o ser humano e o cachorro, é uma relação interespecífica, porque são duas espécies diferentes. Beleza? Vamos lá, continuando. Além disso, de ter essa diferença entre relações intraespecíficas e interespecíficas, nós também temos as relações aqui, ó, harmônicas e desarmônicas. As relações harmônicas, ó, lembra de harmonia, né? Harmonias, tem algo, tudo está na paz. Elas são relações positivas. Por que positiva? Porque não tem prejuízo entre os organismos, tá? Pelo menos um desses organismos é beneficiado.
Imagina aqui, ó, uma relação harmônica. Vou dar um exemplo bizarro aqui do ser humano. Tem seu amigo lá, que todo dia ele trabalha e ele compra lanche, paga um salgado para você, no recreio. Beleza, esse é um tipo de relação harmônica, certo? Não há prejuízo entre os organismos associados e pelo menos um é beneficiado. Vamos supor que o cara é muito rico, ele tem dinheiro, ele não vai sair prejudicado. E você vai sair beneficiado porque você está comendo ali ainda. Então, isso é uma relação harmônica, quando os dois têm benefícios ou pelo menos um tem benefício. O caso aqui, nós já vimos nas algas, os líquens. Os líquens são o quê? É uma associação de alga, essa parte verdinha, mais fungos. Ou seja, a alga faz fotossíntese e o fungo captura a água do ambiente. Isso significa o quê? Que é uma relação harmônica. Ambos estão sendo beneficiados. Já as relações desarmônicas, ou uma desarmonia, elas são negativas. Isso significa que pelo menos uma espécie vai ser prejudicada, ou até mesmo as duas espécies serão prejudicadas. É o caso aqui, está mostrando, ó, um leão pegando a zebra. É uma relação desarmônica, é uma relação que não tem harmonia aqui. No caso aqui a zebra está sendo prejudicada, e o leão aqui sendo beneficiado. Tá? Então, relações harmônicas e relações desarmônicas. Ok. Continuando. Então, dentro dessa classificação que eu falei para vocês, nós temos vários agora tipos de relações ecológicas. Dentro das relações aqui, ó, intraespecíficas que eu falei, então, entre indivíduos da mesma espécie, nós vamos começar por aqui, tá? As relações harmônicas dentro dessa intraespecífica, elas são sociedade e colônia. E as desarmônicas dentro das relações intraespecíficas, ou seja, dentro das relações de indivíduos da mesma espécie, das desarmônicas, tem a competição intraespecífica e o canibalismo. Professor, por que competição intraespecífica? É porque nós veremos depois que lá no interespecífico aqui, ó, nós temos a competição interespecífica, tá? Então, em ambos, nós temos, tanto na interespecífica quanto na intra, nós temos a competição lá na desarmônica, tá? Então, voltando, relações intraespecíficas são relações que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Elas podem ser harmônicas ou podem ser desarmônicas. Harmônicas é quando pelo menos um indivíduo é beneficiado, não sai no prejuízo. E desarmônica é quando algum indivíduo sai no prejuízo. Um ou os dois. Beleza? Sempre a gente trabalha esse conceito colocando assim, ó, espécie A e espécie B. Então, a espécie A vai ser beneficiada e a espécie B vai ser prejudicada. Sempre trabalha nesse conceito. Sempre pensando em duas espécies. Tá? Então, aqui vamos começar aqui, ó, relações harmônicas, sociedade e colônia. Tá? Vamos lá. Vou falar uma de cada dessa aqui. Primeiro eu vou começar com as intraespecíficas. Então, a primeira intraespecífica, harmônica, tá? Então, intraespecífica harmônica é a sociedade. A sociedade, pessoal, ela é uma relação que acontece, ó, que é a interação entre indivíduos de uma mesma espécie em que há divisão de trabalho. Essa divisão de trabalho caracteriza uma sociedade. Quando você observa que as formigas, olha aqui que bonitinhas aqui, ó, unidas em prol de um único objetivo. Isso significa que elas estão reunidas, ou seja, são todas do mesmo... Opa, peraí, a Milena está pedindo para entrar aqui. Beleza, aceitei. Fechou. Bem-vinda, Milena! Quanto tempo? Olha, então, continuando aqui. Então, sociedade é um tipo de interação aqui, ó, da intraespecífica harmônica, que ela se baseia sempre assim, ó. No caso das formigas, nós temos as formigas operárias, a soldado, tem o macho, a rainha.
E cada um executa um papel, tá? Por exemplo, quando você vai no formigueiro, tem aquelas formigas lava-pé. Quando você encosta ou chuta ou coloca alguma coisa no formigueiro, as primeiras formigas que saem para atacar são essas soldados aqui. Tá? Então elas defendem ali o formigueiro. A operária, ela já atua mais para produzir os materiais necessários para que a abelha rainha consiga nutrir os seus ovos lá, seus filhotes. Então, essas operárias vão trabalhar para ela. Então, assim, o conceito aqui de sociedade é onde uma interação entre indivíduos da mesma espécie que tem uma divisão de trabalho. Eu estou falando aqui do exemplo da formiga, mas isso acontece também nas abelhas, nos cupins, até no ser humano. Nós vivemos em uma sociedade. Existem professores, existem médicos, existem enfermeiros, existem garis, existem fazendeiros, existem uma infinidade de profissões. Cada um tem um grupo que tem uma finalidade. Isso que é sociedade, tá? E entre indivíduos é importante. A sociedade é intraespecífica, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Não se esqueçam disso. Então, próxima. A segunda relação intraespecífica, ou seja, que acontece entre indivíduos da mesma espécie, vou ficar focando nisso toda hora para vocês não esquecerem. Ó, intra significa indivíduos, um relacionamento entre indivíduos da mesma espécie. Da vaca com a vaca, do ser humano com o ser humano, da cabra com a cabra, da formiga com a formiga. Tá? Isso que é intraespecífica. Então, a segunda característica aqui de uma relação intraespecífica harmônica é o caso da colônia. A colônia, ela é uma interação, tá? Que ela pode ter ou não uma associação anatômica. O que é isso? O corpo, tipo, você olha para o indivíduo, você só vê um. Mas, na verdade, eles têm vários indivíduos ali. É o caso da colônia de bactéria. Eu estou olhando isso aqui, ó. Mas isso aqui tem milhares, centenas de milhares de bactérias aqui. Elas estão unidas. Mas o que eu vejo é uma colônia, uma união de vários indivíduos. Tá? Isso acontece também na caravela portuguesa. A caravela portuguesa, ela é tipo ela é assim, ó, a água, vou fazer bonitinho aqui, ela é um quinidário, né, uma água viva. A água tá aqui, ó. Daí nessa caravela, ela fica uma parte aqui flutuando em cima da água e os tentáculos dela aqui, ó, tudo para baixo. Dentro desses tentáculos aqui, existem células especializadas, gastrozoides, gonozoides, e cada um desempenha uma função específica. Ou seja, quando eu olho isso aqui, ó, para mim que é um animal só. Mas não é um animal só. São vários animais juntos. Ou seja, formando uma colônia. Tá? Então, colônia é uma interação em que há associação anatômica, é uma associação de corpo. Um exemplo que a gente vê lá, colônia japonesa ou colônia paraguaia. Quando você vai numa colônia, porque naquele local só tem o quê? Várias pessoas, tipo, colônia paraguaia, vários paraguaios lá no local dançando. Da mesma forma que colônia, no caso dos animais, é que existem vários animais que estão unidos, tá? Da mesma espécie, mas estão unidos, okay? Para formar um só. Fechou. Depois nós vamos fazer bastante exercício para a gente treinar isso. Como eu falei, são bem conceituais, pessoal. Professor, você pode me falar os módulos, por favor? Assim, peraí, deixa eu pegar aqui. O módulo... Deixa eu ver aqui certinho para você. 25 e 26. Nós veremos hoje. Obrigada. Nada. Beleza. Então, ô Milena, você pegou o comecinho, não, né? Tipo,
Às vezes você pode ter ficado, Não, não às vezes você pode ter peguei. ficado perdida. Ó, basicamente vou falar rapidão aqui, só os comecinhos você não perdeu muita coisa. É o seguinte, as relações, Tá. tá? As relações ecológicas, elas são interações entre diversos organismos, entre os seres vivos. Então, o ser humano ao interagir com uma vaca é uma relação ecológica. As abelhas, uma interagindo com a outra, é um tipo de relação ecológica. Então, as relações ecológicas, elas são divididas em relações intraespecíficas, quando acontece entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, uma relação entre vários seres humanos. É uma relação intraespecífica, porque espécies diferentes. Ou essa, ó, como essa aqui, ó, na imagem, uma relação intraespecífica. É o caso, ó, vários morcegos, vários indivíduos da mesma espécie. Tá? Ou a relação pode ser interespecífica. Intra é da mesma espécie e o interespecífica são de espécies diferentes. No caso que eu falei, do ser humano com a vaca, o ser humano com o cachorro, são espécies diferentes. Então, uma relação interespecífica. Essas relações, elas podem ser harmônicas, quando um, pelo menos, é beneficiado, ou podem ser desarmônicas, quando um é prejudicado, pelo menos um é prejudicado. Então, eu mostrei aqui, nós estávamos vendo os tipos de relações que acontecem. Ó, aqui, dentro das relações intraespecíficas, nós temos, nas harmônicas, a sociedade e a colônia. Só vendo agora a relação intraespecífica, depois a gente vai ver a inter. E nas desarmônicas, dentro da relação intraespecífica, que acontece entre indivíduos da mesma espécie, nós temos no caso das desarmônicas, nós temos a competição e o canibalismo. Beleza? Então, eu mostrei que na sociedade é uma interação de indivíduos, no caso aqui das abelhas, cupins e formigas, que há uma divisão de trabalho. São organismos da mesma espécie, mas eles dividem trabalho. Como eu falei, o soldado defende formigueiro, a operária vai alimentar os filhotes da abelha rainha, e assim por diante. É um lugar que há divisão de trabalho. É igual à nossa sociedade, há uma divisão de trabalho. Tem o presidente, tem os deputados, tem os senadores, há uma divisão, tá? Em alguns grupos sociais que desempenham diferentes funções. Já a colônia é uma interação que é uma associação anatômica, ou seja, aqui na colônia, ó, é uma colônia de bactéria, mas na verdade aqui tem centenas de bactérias. Tá? Centenas de bactérias aqui. Então, isso é um exemplo de colônia, que tem uma associação entre indivíduos da mesma espécie. Ok. Então, essas duas são as relações intraespecíficas harmônicas. Agora, nós veremos as relações intraespecíficas desarmônicas, ou seja, que pelo menos um é prejudicado. Dentre elas, aqui, nós temos a competição. Pessoal, a competição, na verdade, é uma relação onde os dois saem prejudicados, tá? Quando eu vou competir, mesmo que tem dois leões, por exemplo, quando eles vão brigar por uma fêmea, no caso da competição, esse seria um exemplo, né? Um vai sair vencedor. Mas mesmo esse que vai sair vencedor, ele vai sair ali com arranhões, ele vai sair com uma pata machucada, tá? Então, dentro da biologia, nós falamos que a competição é uma relação negativa-negativa, tá? Então, onde a espécie A, sempre a gente vê assim, ó, comparando duas espécies, né? Coloca a espécie A e a espécie B. Na competição, é uma relação entre que A perde e B perde também. Mesmo que tenha um vencedor. Porque na competição, um vai acabar ganhando, mas sai com prejuízo também. Então, o conceito de competição é quando indivíduos de uma mesma população, porque a gente está trabalhando o conceito de intraespecífica, disputam os mesmos recursos no meio que não estão disponíveis para todos. Então, competição, pessoal, existe em praticamente todas as espécies. Eu tenho esse tanto de morcego aqui.
eles vão se alimentar da mesma coisa. De néctar, de seiva. Logo, eles vão competir entre eles, tá? Para quem consegue se alimentar mais. Por isso é uma competição intraespecífica. Por que eu falo que ambos saem perdendo? Porque... Opa! Tá falando que tá travando, né? Teve uma hora aqui que o meu falou que deu uma oscilação de internet. Mas... para vocês aí... Já destravou ou continua travando? Teve uma hora que tinha falado. Ah, beleza. Teve uma hora que tinha falado pra mim que deu uma oscilada na internet. Tá. Então, continuando. Competição. Então, é isso, pessoal. É competir. Bem claro para vocês, né? Espero que esteja bem claro. Qualquer coisa pode perguntar, gente. E o canibalismo. O canibalismo é uma reação também intraespecífica, porque acontece entre indivíduos da mesma espécie e é desarmônica. Olha só isso aqui. Louva-a-Deus, fêmea. Esse exemplo é muito clássico, que a fêmea do louva-a-Deus e também de uma espécie de aranha, ao terminar a cópula, ao terminar a fecundação, ela pega e come a cabeça do macho. Olha aqui o macho sem cabeça. Olha que tenso aí a situação. Então, isso é o canibalismo. Canibalismo é a relação onde os animais se alimentam da mesma espécie. Isso tem aqueles filmes, né, que o ser humano... dizem que todo animal... tem uma pesquisa que fala que todo animal, quando atinge situações extremas, ele se torna um canibal. Eu acredito que sim, porque eu lembro de um tempo atrás aí que teve aquela greve dos caminhoneiros. E dentro dessa greve dos caminhoneiros foi impedido de... Como os caminhões não conseguiam passar, tinha ração, caminhão com rações para aves, né, para frangos, em granjas. E aí não tinha alimentação, os granjeiros não conseguiam alimentar vários animais, e eles perceberam que os franguinhos lá começaram a um bicar o outro. Começaram a comer literalmente vivos um ao outro, bicando. Então, essa pesquisa fala isso, né? O ser humano também, no caso, tem aquele filme que mostra aquele avião caiu na neve, né, na montanha, e chegou depois de um tempo, para não morrer, eles se alimentaram dos corpos dos próprios amigos, congelados. Vocês acham que conseguiriam chegar nesse nível aí? Ou vocês morreriam de fome? Eu acho que é algo muito instintivo, né? Quando a gente está em situação extrema, é algo instinto a gente querer se alimentar e sobreviver. Então, isso é o canibalismo. Fácil, né? Canibalismo é uma relação intraespecífica porque é um indivíduo da mesma espécie se alimentando de outro de sua mesma espécie. Ok? Então é isso, pessoal. Dentro da relação intraespecífica, são apenas essas relações. Simples, né? De boa na lagoa. Então, voltando aqui, ó. Então, nas intraespecíficas, nós vimos. Dentro das harmônicas, nós temos sociedade e colônia, 2. E dentro das desarmônicas, temos mais 2, competição e canibalismo. Só essa aqui, na intra. Agora que vem ela. Daí vamos estudar agora as relações interespecíficas. Relações interespecíficas significa relações entre indivíduos de espécies diferentes. Vocês vão me enjoar de eu ficar falando isso. Interesse, diferente. Intra, da mesma espécie. Inter, de espécies diferentes. Não se esqueça disso. Beleza. Dentro das relações interespecíficas, nós temos as relações harmônicas e as desarmônicas também. Nas relações harmônicas, nós temos o mutualismo, o comensalismo, o inquilinismo, o epifitismo. E nas desarmônicas, nós temos o amensalismo, predatismo, parasitismo, a competição e o esclavagismo.
Professor, meu Deus! Cara, é muito de boa, vocês verão depois. O primeiro contato, parece que é muita coisa, mas com os exemplos, depois vocês conseguem resolver os exercícios. Pode confiar. Então, vamos lá ver o seguinte. Uma coisa que eu comentei com vocês é sempre nós temos uma espécie A numa relação, né? Para ter uma relação tem que ter duas espécies e uma espécie B. E aí, muitos colocam nos gráficos o seguinte: o sinal de positivo significa que uma espécie está sendo beneficiada. O sinal de negativo significa que ela está sendo prejudicada. E o sinal zero significa que ela é neutra. Ela não está sendo beneficiada nem sendo prejudicada. É o caso que nós veremos aqui, ó, do mutualismo, por exemplo. Vou colocar aqui, mas nós veremos na frente. Mutualismo é uma relação mais. Por que uma relação mais? É porque a espécie A é beneficiada e a espécie B também é beneficiada. Ok? Agora, por exemplo, aqui no canibalismo. Canibalismo, uma espécie é prejudicada, né, a que foi comida, e a outra espécie é o quê? Beneficiada. Então, é uma relação menos-mais, ou mais-menos, tá? Depende aqui. Se eu estou falando aqui se eu estou falando que essa aqui é a fêmea do louva-a-Deus, então é menos-mais. Ok? Então, sempre pensem nisso aí. Vamos lá. Ok. Então, vamos aqui começar pelas relações interespecíficas harmônicas, ok? Harmônicas. Mutualismo, comensalismo, inquilinismo e epifitismo. Veremos cada uma dessas. Olha aqui que eu tinha mostrado para vocês, ó. Mutualismo. Uma relação onde a espécie A é positiva, beneficiada no caso, né? E a espécie B também é beneficiada. Mas acontece que, caso elas forem separadas, ambos serão prejudicadas. Então, vamos lá ver o porquê disso. Mutualismo, pessoal, é uma relação então interespecífica, acontece entre duas espécies diferentes. Mutualismo também pode ser chamado de mutualismo obrigatório, tá? Mutualismo obrigatório. Isso significa que ambas espécies elas vão interagir obtendo benefício. Os dois obtêm benefício. Eu te ajudo e você me ajuda. Entendeu? Não é só eu te ajudo e você não me ajuda. Não. Eu te ajudo e você me ajuda. Ambos dependem um do outro. A grande questão é o seguinte, que esse mutualismo eles podem ser de dois tipos aqui. O obrigatório, que a gente chama também de simbiose. O que é um mutualismo obrigatório? Tá? Ou também chamado de simbiose. É quando os indivíduos estão tão unidos que se separá-los eu acabo prejudicando e eles acabam morrendo. É o caso de cupins e protozoários. Como que o cupim consegue destruir a madeira? É porque no estômago dele existem protozoários que digerem a celulose. Se eu tirar o protozoário de dentro da barriga do cupim, o cupim morre. E o protozoário também morre também, porque não vai ter abrigo. Isso que é simbiose. Por isso que eu falei lá, tem aquela tabelinha, que é o mutualismo é uma relação mais, né? No caso aqui, ó. Mais por quê? O cupim seria beneficiado, porque o protozoário ajudaria ele a comer a celulose, e o protozoário também seria beneficiado, porque o protozoário acabaria se alimentando e tem um abrigo ali dentro do cupim. Ok? Então, ambos são beneficiados no mutualismo. Porém, se eu separar, se eles estivessem separados, ambos seriam prejudicados, acabariam uma relação negativa, acabariam morrendo. Porque o cupim morreria porque não teria como degradar a celulose e nem o protozoário, porque o protozoário não teria um abrigo para ele. Entendido isso? Existem, ó, outro caso, que é no caso de mutualismo, que é a simbiose, mutualismo obrigatório. Os líquens lá, lembra que a gente falou dos líquens?
Líquen nada mais é uma associação de alga com fungo. Eles estão tão unidos que se separar, se eles estiverem separados, ambos morrem. Tá? Por isso que estão unidos, ambos, um beneficiando o outro. A alga fazendo fotossíntese, enquanto o fungo está captando a água do ambiente. Então, cada um tem sua função, um beneficia o outro. Beleza? Da mesma forma também das bactérias lá as bactérias Rhizobium, lá que nós vimos no ciclo do nitrogênio, lembra? Bactérias Rhizobium, que faz a fixação do nitrogênio, elas ficam associadas a raízes de leguminosas, lá da soja, lembra? E aí, essa associação de bactéria com a raiz das plantas também é um mutualismo obrigatório. Uma beneficia a outra. A bactéria é beneficiada e a planta também é beneficiada. Por isso que é mutualismo. Ambos se beneficiam. E outro tipo de mutualismo, então, aquele é o mutualismo obrigatório, também chamado de simbiose. Pessoal, muitos vestibulares usam o termo simbiose só. Se ele falar simbiose, significa que ele está falando do mutualismo obrigatório. E se ele falar de protocooperação, ele está falando do mutualismo facultativo. Então, são diversas formas que o vestibular, são essas duas formas que o vestibular pode te cobrar. Ele pode falar mutualismo obrigatório e mutualismo facultativo, ou ele pode falar simbiose, ao se referir no obrigatório, e protocooperação no facultativo. O que é facultativo, pessoal? Facultativo é que tanto faz. Por que tanto faz? Tanto faz significa que o jacaré aqui, esse pássaro, ó, também tem também o famoso pássaro palito, mas são vários pássaros. O jacaré abre a boca para esse pássaro aqui se alimentar dos restos de alimento dele. Isso é muito bom. É uma troca de benefício. Por quê? Ao mesmo tempo que a ave está limpando a boca do jacaré, ela está se alimentando. Ok? Então, é um mutualismo. Os dois estão se beneficiando. Mas, professor, por que é um mutualismo facultativo? É porque é o seguinte, se esse pássaro aqui morrer, nunca mais vier na boca dele, o jacaré não vai morrer. Eles não dependem um do outro. Tipo assim, aqui, ó, eu te uso, você me usa, cada um pro seu canto. Eles aqui, eles não dependem um do outro. Da mesma forma, um pássaro comendo o carrapato de um boi. O carrapato, o boi ali, vai ser beneficiado porque vai tirar dele aqueles carrapatos que estavam prejudicando ele, e a ave vai ser beneficiada também porque vai estar se alimentando daquele carrapato. Isso é um mutualismo facultativo. Porque mesmo que a ave não volte mais lá no boi, o boi não vai morrer. E nem o pássaro vai morrer. Tá? Então, isso que vocês têm que entender. Mutualismo obrigatório ou simbiose, um depende muito do outro. Se separar eles morrem. Aqui está mostrando até um gráfico aqui, ó. Esse aqui é do mutualismo obrigatório. Ó, tinha a espécie A e a espécie B. Espécie A em vermelho e a espécie B em vermelho, em verde. Estavam juntinhos, ó. Quando eles estão juntinhos, estavam crescendo juntos, bonitinho, ó. Número de indivíduos e tempo. Com o tempo, eles crescem juntos, porque eles estão unidos. Agora, tá mostrando aqui, ó, as espécies separadas em habitat diferentes. Se eu separar, aí elas acabam, ó, morrendo. Tá? Então, no mutualismo obrigatório, se elas forem separadas, elas morrem. Agora, no facultativo, não. Um está se beneficiando do outro. Mas eles podem viver separados tranquilamente. Por isso nós chamamos de facultativo. Ou protocooperação. Tá? Um está cooperando com o outro. É uma cooperação. Tá? Um está ajudando o outro. Mas eles não precisam estar unidos completamente. Então, continuando, pessoal, nós falamos do mutualismo, né? Que tem dois tipos de mutualismo. O obrigatório, né? Que também é chamado de simbiose, né, que é o caso dos líquens aqui, do cupim protozoário, da micorriza, que é a associação de fungo e raiz. Então, é uma associação que, se separar, eles morrem.
Eles obtêm benefício um do outro, mas se separar, morrem. Já o mutualismo facultativo ou protocooperação, ambos se beneficiam, mas eles podem viver separados um do outro tranquilamente. Podem se separar. Então, um exemplo muito clássico é o do pássaro palito e o crocodilo, tá? Desse exemplo aqui. Agora, comensalismo, pessoal. Também é uma relação harmônica interespecífica entre espécies diferentes. O comensalismo é uma relação de duas espécies diferentes, onde um que é denominado comensal, ele vai se aproveitar dos restos do outro, tá? Sem causar um prejuízo. Esse exemplo clássico de comensalismo que os vestibulares cobram muito é o do tubarão e rêmora. O tubarão está aqui e percebam que tem um peixe aqui, ó, que fica abaixo dele. Essa é a rêmora. O que a rêmora faz? A rêmora ela não parasita o tubarão, ou seja, ela não suga o tubarão ou disputa alimento com o tubarão. Ela só fica aqui andando do lado, embaixo dele. Quando o tubarão acaba capturando uma presa, ele vai devorar a presa e restos de alimento que ele não comeu aqui vão cair aqui. E o que a rêmora faz? Ela pega e come esse alimento. Por isso que o comensalismo é uma relação mais, ou seja, quem está sendo beneficiado? A rêmora, né? Que está comendo. É uma relação mais zero. Então, a espécie A, que é a rêmora, ela está sendo beneficiada. E o tubarão, que é a espécie B, está sendo zero. O que é zero? Para ele, tanto faz. Ele é neutro. O fato é o resto dele mesmo. Bom, é a mesma coisa que você faz com o cachorro. O cachorro você está comendo lá. Beleza, você está almoçando. Churrascão de boa. Está comendo, comendo, comendo. Quando você está com o bucho cheio, você já comeu. O resto você deixou ali, o cachorro comeu. O cachorro está te prejudicando? Não. Ele está comendo o seu resto, você já está de barriga cheia. Da mesma forma, é o que acontece aqui com o comensalismo. Um é beneficiado, no caso da rêmora, e o outro fica neutro nesse processo. Tá? Ó, e é importante a gente saber gráfico, né? Interpretar gráfico. Às vezes, ó, esse gráfico mostra justamente o comensalismo. O que significa isso? Ó, espécies compartilhando o mesmo habitat. O que significa isso? Espécies morando no mesmo local, ó, mesmo habitat, no mesmo ambiente. Número de indivíduos aqui e o tempo aqui. A espécie B e a espécie A. A espécie B, nós vemos aqui ó, que ela está crescendo. Olha aqui onde ela está. Ela vai, subiu, e depois começa a se manter. Já a espécie A, ela é firme. Olha, tranquilona, diretona. Ela não muda, não altera. Isso é no caso do animais compartilhando o mesmo habitat. Dentre esses aqui, qual seria o tubarão? O tubarão seria a espécie vermelha, a ou a espécie verde, a B? Alguém pode me responder? É um que, independente, ele permanece. Independente. Vermelho. Tubarão é o vermelho. E isso, tubarão é o vermelho. Por quê? Lembra lá, ó, o tubarão, a relação dele é neutra. Ou seja, o tubarão ele vai continuar seguindo a vida dele, vai continuar se alimentando e mantendo certinho. Agora a rêmora, ó, ela vai comendo, 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 ela cresce e depois se mantém. O problema é que se eu separar depois, se a rêmora for para um canto, o tubarão for para outro, o tubarão vai mudar? Não. Ele continua, segue a vida dele, comendo e vai continuar da mesma forma, ó, mantendo o padrão. Agora a rêmora não vai ter mais de quem pegar os restos. Por isso que a tendência da rêmora se ela for separada, a tendência é diminuir. Tá claro isso para vocês? Tá. Então, como ele é o zero, ele é neutro, ele mantém-se ao longo da espécie. Ele não depende da rêmora. A rêmora que depende dele. Então, se ele for separado, ó, espécies agora separadas em habitat diferente. Aqui elas estavam juntas. Quando ela está junta, a rêmora começa a comer e ela fica de boa com ele, crescendo o número de indivíduos.
Agora, se elas forem aqui, ó, separadas, o tubarão continua da mesma forma, porque ele não depende da rêmora, mas a rêmora, como depende dele, acaba diminuindo. Então, isso é o comensalismo. Então, traduzindo, comensalismo é quando uma espécie é beneficiada e a outra espécie é neutra no processo. Não tem prejuízo nenhum. Ok? Uma espécie é beneficiada e outra espécie não tem prejuízo. É indiferente, é zero. O exemplo mais clássico é esse, do tubarão e da rêmora mesmo. Outra relação interespecífica é a foresia, pessoal, ou forese. Geralmente os livros não costumam trazer isso, mas eu vi uma questão de vestibular e eu coloquei aqui na nossa aula porque é importante. Se cair, vocês vão sair na frente. Foresia ou forese, ela é uma associação de indivíduos diferentes, por isso que ela é interespecífica também, na qual um vai transportar o outro sem se prejudicarem. Ou seja, todo mundo já pegou, andou no meio do mato e ficou com um carrapicho grudado na calça, né, ou na roupa. Isso significa um exemplo de foresia. O que significa isso? Ela vai se aproveitar, no caso aqui, de um animal, seja lá, ficou preso no pelo de um animal ou na roupa do ser humano, para dispersar essa semente. Tava andando no meio do mato, daí ficou grudado. Daí eu vim para Campo Grande e tava lá, depois que eu vi que tinha nada no meu short. Joguei fora aqui na calçada. Essa semente vai vir, vamos supor que eu estava na fazenda no meio do Pantanal e agora veio para Campo Grande. Ou seja, é um mecanismo para dispersão de semente. Tá? Então, esse termo aqui de foresia é um transporta o outro sem se prejudicarem. É uma relação harmônica. Outro caso também é o caso do Aedes aegypti, que é, ó, o mosquito transporta o vírus, o mosquito fica com dengue. Você já viu um mosquito no posto lá com ô, médico, eu tô com dengue, mosquito Aedes aegypti? Não. O vírus não causa nenhum dano ao mosquito, mas o mosquito transporta ele. Tá? Então, foresia é isso, é o transporte de um sem se prejudicarem. O caso do transporte de grão de pólen da abelha também pode ser um exemplo de foresia. A abelha vai lá na flor para pegar o néctar. Quando vai ver, ela acaba se sujando com um monte de pólen da flor. E ela vai para outra. Então, ao carregar esse pólen nela, é um exemplo de foresia. Um está transportando o outro e não há prejuízo. A abelha não é prejudicada porque tem pólen no corpo dela. Tá? E aqui está mostrando aqui que a foresia também pode ser definida como um caso de comensalismo. Por quê? Como um caso de comensalismo. Por quê? Sempre uma vai ser beneficiada e a outra vai ser indiferente também. Né? Por isso que pode ser um caso de comensalismo. Aqui, ó, desse carrapicho. A planta com carrapicho, que tem um carrapicho, que é a semente, vai ser beneficiada, porque vai ser dispersa em vários outros locais. O ser humano é prejudicado com isso? Não. O cachorro lá ficou grudado no pelo da vaca do cachorro. Eles são prejudicados com carrapicho? Não. É indiferente. Por isso que pode ser um caso também de comensalismo, tá? Um caso específico de comensalismo, essa foresia aqui. Eu sei que é muito conceito, tá, pessoal? Por isso que depois vai ter que dar uma relida. E é exercício, gente. E relações ecológicas, eu falo para vocês, cai, pessoal, cai. Eu vou mostrar mais à frente, acho que amanhã eu mando uma lista, que o último vestibular caiu uma questão, o último Enem, né, caiu uma questão sobre relações ecológicas. Outra que relação interespecífica harmônica, olha lá, é o inquilinismo. Inquilino, vamos pensar na palavra, sempre associar, né? Inquilino. Inquilino é uma pessoa, é o seu Madruga lá. Seu Madruga era o inquilino do seu Barriga. Inquilino é aquele que mora na casa que você tem, mora na sua casa. Né? Eu tenho uma casa que é alugada. Você é o inquilino da casa. A pessoa está te emprestando aquela casa para você ficar lá, mas a casa não é sua. Então, nesse inquilinismo acontece, ó, é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, por isso que ela é interespecífica,
em que apenas uma espécie é beneficiada, que é o inquilino, mas sem causar prejuízo para outra espécie, o hospedeiro. Olha aqui, é o exemplo muito de plantas aqui, né, inquilinas. É uma planta aqui, ó, a árvore está aqui, o tronco da árvore está aqui, e essa planta aqui, ó, ela está se fixando nessa outra, ou seja, ela só está morando aí. Uma coisa importante é que ela não é uma parasita. Por que não é uma parasita? Porque ela não está sugando dessa árvore nutriente. Ela só está morando ali. Ela só se fixou e está morando. Ó, eu estou morando na sua casa, mas eu não estou comendo nada da comida que você compra. Só estou morando aqui. Beleza? Não estou te causando nenhum prejuízo. Só estou aproveitando a sua casa. É basicamente isso o inquilinismo. Tá? Então, o que é o inquilino, no caso aqui, que essa planta que está morando, ela é beneficiada e a outra fica neutra. Não tem prejuízo também para ela. Tá? É outro caso também que a gente pode considerar como um caso específico de comensalismo também, onde uma prejudicar, uma beneficiada e a outra não tem prejuízo. Outra coisa, daí dentro desse inquilinismo, pessoal, nós temos também o epifitismo. O epifitismo nada mais é que é o inquilinismo das plantas. Fico mostrando aqui, ó. As plantas aqui, ó. É um inquilino. É uma planta epífita. A orquídea, por exemplo. Ela se suporta, ela tem como suporte aqui para fixar no tronco de árvores, para elas ficarem mais altas, para pegar mais sol. No caso, outras bromélias também, mas são chamadas de epífitas. Da mesma forma, no caso, a orquídea é beneficiada, porque está morando aqui, e a árvore, onde ela está fixada, fica neutra, não sofre prejuízo, mas também não tem benefício nenhum. Ok? Epifitismo, são as plantas epífitas. Plantas epífitas é aquelas que se colocam, que ficam em cima de outras plantas, elas se aderem a outras plantas, lembrando, sem sugar nutrientes da planta. Tá? Ela só está morando ali. Beleza. Então, voltando aqui, agora a gente, ó, então voltando ao que a gente viu aqui, ó. Nós vimos então as relações intraespecíficas, as harmônicas e as desarmônicas. E agora acabamos de ver as relações interespecíficas, relações entre espécies diferentes. Que nós vimos até agora as harmônicas. O mutualismo, lembra lá, que é uma relação mais, né? Onde ambos se beneficiam. O comensalismo é uma relação que mais zero, porque uma espécie é beneficiada e a outra fica neutra. É o caso lá do tubarão e da rêmora. A rêmora é beneficiada porque come o resto do tubarão, dos alimentos do tubarão, e o tubarão fica neutro ali, tanto faz para ele. O inquilinismo, e tanto o inquilinismo como o epifitismo, é uma relação também mais zero. Porque o inquilino e o epifitismo aqui, ó, no caso do inquilinismo de plantas, são indivíduos que eles moram ali no corpo de outro indivíduo. Então, são beneficiados por morar ali no ambiente, mas não causam nenhum prejuízo. Para o outro é indiferente, é neutro. Tá? Você pode, tipo, estar morando aqui em casa, mas não está causando prejuízo para mim, só está morando. Eu não tenho que pagar suas contas, eu não tenho que pagar sua comida, só está morando, só ocupando o mesmo teto. Entendeu? Então seria isso, o inquilinismo e o epifitismo. Um é beneficiado e o outro é neutro. Agora nós veremos aqui nas relações interespecíficas as desarmônicas, pessoal. Desarmônicas. Nas desarmônicas acontece o que? Relações de prejuízo. Pelo menos nas desarmônicas, pelo menos uma espécie vai ser prejudicada, tá? Então nós vimos aqui, ó, que nenhuma relação aqui que a gente viu agora tem um negativo. Sempre é positivo, ambos se beneficiando ou pelo menos um se beneficiando, tá? Então vamos lá agora nas desarmônicas, que serão a mensalismo ou antibiose, predatismo, parasitismo, competição e o esclavagismo. Partiu então? Bora! No final nós faremos exercício. Beleza.
Primeira relação desarmônica interespecífica é o amensalismo, ou antibiose. Esse antibiose, a gente já pode lembrar do seguinte, de antibiótico. Um caso muito clássico desse amensalismo é a descoberta do primeiro antibiótico. Lembra lá como foi descoberto? Alexander Fleming, ele tinha uma cultura de bactérias. Olha essa aqui, a cultura aqui bonitinha aqui. Essa aqui tudo era bactéria aqui que ele coletou. Ó. Eram bactérias. E por erro dele, um dia ele acabou esquecendo uma dessas placas aberta. E quando ele, depois de alguns dias, quando ele foi olhar, ele percebeu que tinha crescido essa estrutura aqui, ó. Um outro ser vivo. E onde esse ser vivo crescia, ele acabava liberando toxinas que impediam o crescimento, que matavam as bactérias, impediam o crescimento de outras. E foi aí que ele descobriu que esse fungo, que esse indivíduo que impediu o crescimento das bactérias, era um fungo do gênero Penicillium. Por isso que o primeiro antibiótico ficou conhecido como penicilina. E até hoje existe esse antibiótico, a penicilina. Então, o primeiro antibiótico foi descoberto por acaso, por erro. Tá? Então, nesse amensalismo, significa que uma espécie inibe o crescimento ou a reprodução de outra. Tá? Isso que é o amensal. Então, uma espécie, no caso aqui, o penicillium, aqui o fungo, vai inibir, ou seja, vai impedir o crescimento das bactérias. Isso que é o amensalismo. Tá bom? Existe outro exemplo, lembra lá que eu falei da maré vermelha? A maré vermelha, ela libera o quê? Toxinas, tá? Ela libera toxina, e essa toxina que ela libera, por isso que deixa aquela água dada coloração bem avermelhada, acaba matando os organismos ali em volta. Isso também é um exemplo de amensalismo, tá? Que eu estou impedindo o crescimento de outros indivíduos, ou a reprodução de outros indivíduos. Tá? Então, 2 exemplos. Por que eu estou falando de exemplos? Porque, geralmente, se você sabe os exemplos, você já vai saber qual é o tipo de relação. Porque o caso, assim, ó, nós veremos aqui que nos exercícios, eles pedem mais ou menos assim. O tubarão, ao se alimentar, deixa restos para a rêmora, e a rêmora se alimenta. Qual tipo de relação ecológica é essa? Daí você vai ter que saber. É uma relação, lembro que é comensalismo. Por isso que você tem que sempre lembrar do tipo de relação e o exemplo mais clássico, que é o exemplo que eu estou dando para vocês, que geralmente são os exemplos que mais caem. Tá? Mas, logicamente, quando você entende o contexto, o conceito em geral, o cara pode te dar qualquer exemplo que você vai saber aplicar. Então, qualquer exemplo, se ele falasse, um fungo que acaba impedindo o crescimento de bactérias, se trata de qual tipo de relação ecológica? Mutualismo? Comensalismo? Amensalismo? Amensalismo, né? Um inibe o crescimento do outro. Beleza. Então, tem que se atentar para isso, tá? É dessa forma que eles cobram exercícios, questões de vestibulares desse conteúdo. Bora. Então, aqui, ó, se eu pegar aqui a espécie A, no caso aqui, vou considerar a espécie A o fungo, né? E a espécie B, a bactéria. A bactéria, ela sofre um processo, é negativo. O fungo, nesse caso aqui, ele é positivo ou ele é neutro? O que vocês acham? O fungo, ele seria positivo ou neutro aqui nesse processo? Ele está impedindo o crescimento de outra. Tanto faz para ele? Ou seria neutro? Seria neutro? Neutro? Então, aqui nesse caso, ó, como ele libera toxinas, essas toxinas que liberadas por ele aqui são até involuntárias. Logo, ele poderia ser neutro aqui, sim. Tá? Ele não tem tanta vantagem assim. Ok? Então, seria uma relação, pode ser uma relação neutro, zero, menos. Continuando.
Agora, o predatismo. Todo mundo sabe o que é predação, né? O predar. Lembra lá? Predatismo lembra de presa. Ó, é a presa e a águia, que o gavião é o predador. O corintiano e o santista, Gabriel, aqui, ó. Isso aqui é saudade de ver meu Corinthians ganhar do Santos. Então, Tá bom, vai sonhando. é a presa. Eu lembro que essa imagem aqui, os caras uma vez fizeram um meme. Aí colocaram, tipo assim, desenharam aqui o símbolo do Corinthians e aqui o símbolo do Santos, aqui, ó. Mostrando, tipo assim, hoje. E é o que acontece, né? No futebol, na natureza. Sempre tem as espécies predadoras e as presas. Então, esse é o predatismo. Logo, no predatismo, nós sabemos aqui a relação, né? O gavião aqui vai ser uma relação o quê? Positiva, negativa ou neutra? Positivo. Positivo. O gavião vai ser positivo, porque ele vai se alimentar do peixe. E o peixe aqui vai ser o quê? Negativo, né? Porque vai morrer, vai ser servir de alimento. Então, uma relação mais-menos do predatismo, porque um está sendo beneficiado e o outro está sendo prejudicado. Simples, né? Predação. É o mesmo caso. Ser humano comendo carne de vaca. É o caso de predação. O ser humano é beneficiado, é mais, e a vaca, coitadinha que morreu, menos. Tá? Então, esse é um exemplo aqui de predatismo. Show, bem simplesinho. Outro também que é muito... Você vê que tem muitos que são simples, pessoal, que só de olhar, vocês já vão saber. Então, vocês vão ter que decorar apenas alguns, que tem um nome assim que não é tão característico, não é tão familiar para vocês. Parasitismo. Todo mundo sabe que é um parasita. Já vem parasita. Parasita, ó, é o exemplo de carrapato aqui na orelha do cachorro. É o exemplo do verme aqui, ó, da tênia, no caso, da solitária, no intestino do ser humano. Do piolho, tá, na cabeça da criança. O parasitismo significa que é uma espécie que vive sobre ou dentro de outra, tá, se alimentando dela. Então, o parasitismo, nós podemos ter aqui, ó, eu vou até escrever para vocês, vocês querem depois escrever, nós temos aqui, ó, os endoparasitas, que são parasitas que eles ficam na parte interna do corpo, ficam dentro do corpo. E nós temos os ectoparasitas. Os ectoparasitas são aqueles que ficam na parte externa do corpo. Tá? Então, o carrapato é um exemplo do quê? De ectoparasita, porque ele está na parte externa do corpo. O piolho também é ectoparasita, porque ele está na parte externa. Agora, a lombriga está dentro do intestino. Logo, é um endoparasita. Ah, uma bactéria. É uma endoparasita. Tá? Um protozoário que está dentro do corpo. É um endoparasita. Beleza? Então, o parasitismo é isso. É um animal que vive dentro ou sobre o outro e acaba se alimentando. O importante é o seguinte, pessoal, é sempre pensar no parasitismo, o parasita tenta matar o seu hospedeiro. Não. O carrapato não vai tentar matar o cachorro, porque não é vantajoso para ele. Então, nós falamos que um parasita está muito bem adaptado ao seu hospedeiro. Então, vamos supor, o carrapato está muito bem adaptado ao cachorro quando ele consegue sugar do cachorro sem matar o cachorro. Porque concordam comigo, se o carrapato matar o carrapato vai acabar morrendo também? Porque não vai ter um hospedeiro mais para ele se alimentar. Por isso que no parasitismo, geralmente ele busca não matar. Mas é claro que em alguns casos, quando o parasita não está muito adaptado ao hospedeiro, ele suga tanto que acaba matando o seu hospedeiro. Tá? Então, no parasitismo é uma relação que o carrapato aqui no caso, ele é uma relação para ele, o carrapato. Então, vou colocar a espécie A, o carrapato, e a espécie B é o cachorro. O carrapato vai se beneficiar, uma relação mais, e o cachorro vai ser o quê? Vai ficar neutro? Não. Está sugando o sangue dele, ele vai ser menos. Então,
uma relação mais-menos, uma relação negativa. É por isso que é desarmônica. Lembra, desarmônica é sempre quando um é prejudicado. Então, nesse caso, o cachorro sai prejudicado e o carrapato beneficiado. Da mesma forma, a lombriga é beneficiada e o ser humano é prejudicado. Da mesma forma, o piolho é beneficiado e o ser humano é prejudicado. Tá bom? Então, isso é o parasitismo. Agora, na competição. Lembra lá que eu falei que tem a competição intra-específica? Então, competição entre indivíduos da mesma espécie. Poderia ser 2 leões, ou uma competição intraespecífica, né? 2 leões disputando uma fêmea. Então, 2 leões, ou seja, 2 indivíduos da mesma espécie competindo. Poderia também ser 2 bois competindo por grama, por mato, por alimento. É competição intraespecífica. Agora aqui é competição interespecífica. Lembra lá, não confunda intra com inter. Competição interespecífica e competição entre 2 indivíduos de espécies diferentes. Então, nesse caso aqui, os leões e as hienas são um exemplo. São indivíduos de espécies diferentes que vão competir pelo mesmo alimento. Tá? Eu poderia também colocar aqui o gafanhoto e a vaca. Poderia ir, ou melhor, a vaca e a cabra. Eles estão no mesmo. Vamos supor que está a cabra e a vaca no mesmo pasto. Eles vão disputar a grama que está ali. Certo? Vai chegar um momento que não vai ter grama para todo mundo. Eles vão acabar disputando a alimentação. Então, isso é uma competição interespecífica, competição de 2 indivíduos de espécies diferentes. Nessa competição, como eu falei lá no começo, a competição, pessoal, nós sempre sabemos que tem um vencedor, né, na espécie humana. Competiu lá na natação, ganhou. Ou na natureza, um competiu e ganhou e saiu com o alimento. Mas dentro da biologia, a competição nós chamamos de uma relação menos negativa para os dois. Tá? Para os dois. Por quê? Mesmo que um acabe ganhando, ele acaba saindo dessa briga, dessa luta, prejudicado também, com algum arranhão ou com pouco alimento. Tá? Então, é uma relação menos. Não é uma relação mais, tem um vencedor na competição e o vencedor é um positivo. Não. Na biologia, a gente considera que na competição, os dois perdem. Então, pensa nesse mundo. Competição, os dois saem perdendo. Porque os dois vão gastar energia competindo. Concorda comigo? Então, é uma relação negativa. Por isso que é desarmônica. Aqui está um exemplo aqui, de uma competição em gráfico, tá? Porque o vestibular pode cobrar em gráfico. Está mostrando aqui, o paramécia, uma bactéria isolada. Aqui, Opa, olha, ela sozinha no ambiente, ela está crescendo, ela chegou ao nível máximo 100, tá, nível top. Fechou. E outra bactéria, o paramécia caudatum, também, cresceu, chegou a 60 e continua mantendo mais firme. Agora, se eu coloco as duas no mesmo ambiente, vai gerar o quê? Competição, porque elas têm elas gostam do mesmo recurso, se alimentam da mesma coisa. Logo, essa bactéria aqui que está mais adaptada, que tem um crescimento maior, acaba crescendo muito mais, e essa aqui que tem um crescimento muito menor, acaba morrendo pela competição. Tá? Então, ela acaba, na competição aqui, sendo prejudicada. Fechou? E para terminar as relações, e nós começarmos os exercícios, nós temos as relações interespecíficas, desarmônicas, o esclavagismo. Esclavagismo ou sinfilia. Nossa, que nome. Sinfilia, pessoal, ou esclavagismo. Esclavagismo significa escravismo. Tá? É de escravizar. É quando tem uma espécie que é exploradora e outra que vai ser a explorada. No caso, que é a prejudicada. Um caso aqui, é o da abelha. Quando a gente vai lá, o ser humano vai coletar lá a abelha, cultiva a abelha para ela produzir mel. O ser humano vai se beneficiar. Ele é relação positiva, porque ele vai pegar o mel.
E a abelha é explorada, ela vai ser negativa, porque o mel que ela produziu era para ela, não para o ser humano. Vai tirar os recursos dela. Então, uma relação mais-menos. Da mesma forma, o outro caso muito clássico que eles gostam de cobrar em vestibulares, de sinfilia ou escravagismo, tanto faz, é o das formigas e pulgões. Esses pulgões são essas tipo umas joaninhas que elas ficam nas plantas. E essas joaninhas aqui, elas conseguem pegar a seiva da planta e se alimentar de glicose, de açúcar. E ela se alimenta de tanto açúcar que ela acaba pelas fezes, ela secreta açúcar. Ela secreta, imagina, ela defeca ali açúcar, glicose. E o que essas formigas fazem? Acabam se alimentando desse açúcar que elas excretam. Tem casos até que as formigas acabam massageando o abdômen desses pulgões para estimular eles secretarem mais açúcar, para elas se alimentarem desse açúcar. Tá? Então, assim, isso é o esclavagismo ou sinfilia, onde eu tenho uma que explora a outra. Essa exploração, no caso aqui das formigas, tem espécies de formigas que até levam filhotes de pulgões para dentro dos ninhos, criam eles para depois eles continuar explorando eles, escravizando. Seria o caso mesmo da escravidão aqui. Lembra lá? Tinha os donos dos escravos, os escravos trabalhavam para o senhor lá, e esse senhor obtinha vantagem. Os escravos acabavam apanhando, só que traziam, plantavam para eles, né? E o senhor estava lá no bem bom, se beneficiando. Então, isso acontece na natureza. Esclavagismo, ou também chamado de sinfilia. Ok? Beleza. Fechou, então. Antes de nós começarmos as questões, eu só quero mostrar aqui para vocês, ó, de novo, porque a maioria buscam esses gráficos, pode ter gráficos, por isso que eu mostrei gráficos, ou podem ter essas representações, mais, menos, ou zero. Então, ó, zero é espécie cujo desenvolvimento não é afetado. Ou seja, não é afetado, é neutro. Positivo é a espécie que é beneficiada. E negativo é quando a espécie é prejudicada ou tem seu desenvolvimento reduzido. Então vamos lá ver, ó, tipos de relações. No inquilinismo, lembra lá, do inquilino. O inquilino se eu sou uma planta, eu vou morar em cima da árvore lá. Eu vou ser beneficiado, porque eu vou ficar lá no alto da árvore. Mas eu vou prejudicar a planta? Não, a árvore não vai ser prejudicada, porque eu só estou morando nela. Então é uma relação mais zero. Ah, tá. E agora, se essa árvore, essa planta que estava inquilina, for separada da árvore, ambos vai morrer? Não. A inquilina vai ficar neutra. Ela pode ficar vivendo no sol, no chão também. Não vai ter os mesmos recursos, né? Mas vai ficar neutra. E a árvore também continua neutra da mesma forma. Agora, no comensalismo. Lembra lá do tubarão e da rêmora. Um é beneficiado, no caso da rêmora, e o tubarão é neutro. O tubarão, a rêmora só está se alimentando dos restos dele. Então o tubarão não é prejudicado, pode comer aí no resto. Agora, e se a rêmora for separada do tubarão? O tubarão continua neutro, tanto faz. Eu não tenho fio para criar, ela que se vire. Eu estou comendo normal, é neutro. E para a rêmora? Também é neutro, porque a rêmora pode ir para outro tubarão, ok? Para outro peixe. Ou se virar de outra forma, tá? Porque aqui para a rêmora é uma forma mais conveniente para ela, entendeu? Sem gastar muita energia, mas ela pode se alimentar de pequenos peixes também. Pode ir atrás. No mutualismo, nós vimos mutualismo lá. Aqui está mostrando, ó, mutualismo e protocooperação. Quando está falando dessas duas formas, ó, mutualismo e protocooperação, eu já tenho que saber, opa, protocooperação eu sei que é o facultativo, que tanto faz. E aqui, se ele falou que é só mutualismo, então é a simbiose que está querendo dizer, né, que é o obrigatório. Ok, pessoal? Então, se ele falou mutualismo aqui e protocooperação, já tem que separar. Não são todos que vão falar mutualismo facultativo e mutualismo obrigatório. Não. Se ele falou protocooperação, eu sou obrigado a saber que se ele colocou mutualismo só, está se referindo ao obrigatório. Então, no mutualismo aqui obrigatório,
ambos são beneficiados. Lembra lá, mutualismo? É algo mútuo, é uma troca. Ambos se beneficiam. E se, no caso lá do líquen, né? Ou do cupim e o protozoário. Ambos se beneficiam. Agora, e se essas espécies forem separadas? O cupim e o do protozoário? Ambos sairão no prejuízo. Ok? Ambos serão negativos. Agora, na protocooperação, que é o mutualismo facultativo. Mutualismo, tanto nos dois tipos, né? Os dois tipos, ambos se beneficiam. É o caso do jacaré e do pássaro lá, tirando o resto de alimento da boca do jacaré. Mas no protocooperação, o mutualismo facultativo, lembra lá? Se o passarinho nunca mais visitar a boca do jacaré, o jacaré vai morrer? Não, é neutro. E o passarinho vai morrer? Não. Tem outros passarinhos, tem outros jacaré. Então, se eles forem separados, fica neutra a situação. Tá? Agora, lá no mensalismo, lembra lá que a gente falou lá do Thiago? O Thiago comentou lá da maré vermelha e tal. O mensalismo é do fungo lá que impede o crescimento de outro. O fungo fica neutro. Não tem nada para ele. Agora, a espécie que era a bactéria lá que estava morrendo por causa do fungo, fica negativo. E se eles forem separados? O fungo for para um lado, a bactéria for para o outro. Ambos ficam neutros. Lembra lá? Se tivesse só as bactérias lá, elas continuariam crescendo normalmente. E se tivesse o fungo separado, também crescendo normalmente. Neutro. Predatismo, é o que eu mostrei lá do exemplo do Gabriel lá do Corinthians e do Santos. O gavião é o beneficiado, uma relação mais, e o peixe é uma relação menos. Agora, se forem separados, acaba que o gavião vai ficar prejudicado porque não vai ter comida e o peixe vai ficar neutro. Ou seja, não fui predado, estou de boa aqui nadando no meu rio. Tá? E na competição, como eu falei, a competição sempre acontece, os dois são prejudicados. Tá? Tem um desenvolvimento reduzido. E na competição, se eu separar, então eu tenho competição aqui entre um leão, entre dois leões, vamos colocar aqui na intra específica. Se eu separar esses dois leões, competição, eles ficam neutros aqui, ó. Então, um em cada lado não estão competindo, então fica neutro. Tá? E agora no parasitismo, o parasita, o carrapato, é vantagem para ele, e para o parasitado para o cachorro é negativo, porque ele sai prejudicado. Agora, se eu separar o carrapato do cachorro, o carrapato sai no prejuízo, porque não tem quem se alimentar, e o cachorro fica neutro, está de boa ali no canto dele. Primeira questão. A dispersão de sementes é essencial para a sobrevivência de uma planta, uma vez que grande quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência. Ao separar as sementes por uma área maior, cada uma terá acesso a uma quantidade maior de recursos, evitando assim a competição, B, o parasitismo, C, o inquilinismo e D, a predação. Qual seria? A? A letra A, né? Porque, tá falando que a grande quantidade de sementes próximas à planta-mãe diminui a chance de sobrevivência. Se eu separar, ela vai ter uma maior quantidade de recursos. Significa que, se eu tenho um monte de semente próxima uma da outra, elas vão acabar tendo que disputar o mesmo recurso. É por isso que na hora que você vai plantar, você coloca no máximo 2, 3 sementes dentro de cada covinha. Se você colocar um monte, não vou colocar um monte lá, daí germina todas. Ao germinar todas, elas vão acabar disputando os recursos que estão aqui no solo. Tá? Então, isso evitaria a competição. Então, a letra A de amor. Outra questão. Algumas relações ecológicas causam benefício para apenas uma espécie, não prejudicando nem beneficiando a outra, ou seja, não prejudica nem beneficia. Um exemplo clássico acontece entre a rêmora e o tubarão. Nesse caso,
A rêmora prende-se ao corpo do tubarão e alimenta-se dos restos de suas presas. Marque a alternativa que indique corretamente o nome dessa relação ecológica. E aí tem as relações. Inquilinismo, mutualismo, amensalismo e comensalismo. Lembra lá, então. Tubarão e a rêmora. A rêmora prende-se ao corpo do tubarão e vai se alimentar dos restos. Ou seja, então, a rêmora é vantajoso para ela, porque ela vai se alimentar do resto. E o tubarão, como está se alimentando do resto, para ele é neutro. Relação mais zero. Inquilinismo. Inquilinismo? Não é comensalismo? Isso é o comensalismo. O inquilinismo é quando você mora. Não é zero para todo mundo, né, professor? Verdade. Não, mas no inquilinismo também é mais zero, tá? Você não pode se basear nessa questão aqui, tipo, se o inquilinismo é mais zero, o comensalismo não vai ser mais zero. Não, pode ter, tipo, o comensalismo, o inquilinismo, aqui é mais zero, ambos são mais zero. Mas o que você tem que saber aqui, ó, no caso, que o inquilinismo, o indivíduo é inquilino, ele mora. Seria aqui, se eu falasse inquilinismo, eu falaria que a rêmora mora no tubarão. Seria uma inquilina do tubarão. Entendeu? Agora aqui está falando que a rêmora, ela prende-se aqui, nesse caso, pode também não prender, e se alimenta dos restos. O inquilinismo é mais ou menos o carrapato, né? Que você tinha falado? Olha, não, no caso do carrapato, o É carrapato parasita, já é né? como parasita, né? O Porque o carrapato inquilinismo tá. seria mais a orquídea, né, professor? Ah, é verdade. Eu confundi os exemplos. qualquer planta que, vamos supor, plantas que ficam grudadas em árvores, são inquilinas, é algo que está morando ali, tá? Que mora. O comensalismo é que, no caso da rêmora, ela só está se alimentando dos restos dele ali. Ela não mora no tubarão. Aqui está mostrando que está falando, prende-se ao corpo dele. Beleza, pode até se prender, mas ela se solta a qualquer momento e pode ir para outro tubarão. Ela não fica morando nele ali. Entendeu? Então, pelo fato de não morar no tubarão, ela não pode ser considerada uma inquilina. Tá? O inquilinismo. Esse inquilinismo ele é muito utilizado para plantas, tá? Tanto o inquilinismo como o epifitismo, mas para planta. Então, o mutualismo não é, né? Porque o mutualismo é uma relação mais. Os dois teriam que ser beneficiados. E aqui está falando aqui, ó, ecológico, causa benefícios apenas para uma espécie, não prejudicando nem beneficiando a outra. O que ele quis dizer com não prejudicando nem beneficiando? É que ela é zero. No caso que o tubarão entraria como zero. Tá? Então, o mutualismo, ambos teriam que se beneficiar. E no amensalismo aqui? No amensalismo, lembra lá da maré vermelha ou do fungo lá do penicillium lá, que mata a bactéria? O fungo é zero e a bactéria sai prejudicada. Então aqui está falando que deu exemplo aqui, né, o clássico da rêmora de tubarão. Por isso que eu falei que às vezes você decorando o exemplo, pessoal, são exemplos mais clássicos, você acerta a questão, entendeu? Tipo assim, comensalismo. Já lembra da rêmora e do tubarão. Que é algo que sempre, na maioria das vezes, é o exemplo que eles dão para comensalismo. Tá? Qualquer dúvida pode perguntar. Então, essa é comensalismo. Próximo. Os casos locais de raiva humana no Pará ocorrem basicamente por transmissão de morcegos hematófagos. Lembrando que, pessoal, não sei se vocês sabem, mas esse termo aqui, ó, hemato, vem de alimentação, fagocitar lá, né? E hemato vem de sangue. Então, animais, morcegos hematófagos significa que são morcegos que se alimentam de sangue, tá? Então, basicamente por transmissão de morcegos hematófagos.
os quais transmitem os agentes causadores da doença ao homem. A situação que existe entre os referidos seres e o homem é um típico exemplo de relação, daí, A, interespecífica do tipo predatismo, B, Não. ai que susto, nossa, eu tava esperando a resposta, até assustei. Então, ó, tá falando da relação entre os referidos seres, no caso aqui dos morcegos, com o homem. Então, morcego e homem. Qual que é o tipo de relação? Interespecífica do tipo predatismo. Lembra? O que é o predatismo lá? O que é predar? Grudar? Tipo isso? Não, tipo, o predatismo. Eu tô predando. Tem uma presa e eu tô predando ela. Caçando outro animal. Oi? Caçando outro animal. Isso, pode ser uma caça, né? Uma alimentação. Eu tô predando, ó. Se eu tô falando que, ó, uma predação lá, lembra do gavião? O gavião predando o peixe. Isso é o predatismo, é a predação. É o predador. Lembra lá, quando pega lá, assiste a Discovery lá, tem lá, o leão é o predador predando a zebra. Tá? Isso é o predatismo. Então, aqui tá falando, tá querendo trabalhar com os dois seres aqui, ó, com o morcego e o ser humano. E quer saber qual o tipo de relação entre o morcego e o ser humano. Tá? Então, o morcego vai predar o ser humano? Vai comer o ser humano? Não. Errado. B. Interespecífica do tipo parasitismo? Também não. Eu acho que é essa daí, professor. Eu acho que é essa aí também. Não é Porque canibalismo? intraespecífica não pode ser porque é da mesma espécie, velho. E ser humano e morcego é diferente, velho. Eu também vou de B. É o mesmo ser. Isso aí. Ó, por que não poderia ser essa C e a D? Primeiro, canibalismo é quando eu como um indivíduo da mesma espécie, indivíduos da mesma espécie alimentando. Por isso que é uma relação aqui, ó, intra. Viu que a pessoa poderia confundir? Intraespecífica. Ah, entendi. Aqui tá Eu não falando, ó, vi esse de intra. morcego e ser humano. Morcego é uma espécie, ser humano é outra espécie. Então, logo, as relações seriam de interespecíficas, certo? Poderia ser essa ou essa aqui, se eu fosse só pelos esses termos. Eu já eliminaria aqui, ó, que essa aqui, a D, tá falando que é intraespecífica. E a C também. Eu já poderia eliminar ela sem olhar o restante, só delas falarem que é intraespecífica. Por isso que eu pedi para vocês, pessoal, prestarem muita atenção. Porque, ó, no predatismo, no caso aqui, ó, a gente sabe que o morcego não vai predar. Então, é o caso de parasitismo. O fato do morcego sugar o sangue aqui do ser humano é a mesma coisa do carrapato quando suga o sangue do cachorro. Está parasitando, é um parasita. Por isso que é a B. Mas vamos supor que tivesse aqui a E, ó. Vou colocar aqui. Olha como que o vestibular poderia confundir vocês. Poderia muito bem colocar que se eu fosse o elaborador da questão, eu colocaria aqui, ó, para confundir, intraespecífica parasitismo, do tipo parasitismo. Eu lembro muito que eu fazia essas coisas assim na hora da prova com meus alunos, e ele fala, professor, essa questão vai ser anulada? Tá errado, tem duas alternativas iguais. Porque eu tinha colocado aqui, né, do parasitismo, interespecífica do tipo parasitismo e interespecíficas do tipo parasitismo. Então, olha a importância de se atentar para essa informação aqui, ó, de interespecífica e intraespecífica. O restante está igual, ó, do tipo parasitismo. Mas essa aqui já estaria errada porque está falando que era intra. E como aqui está falando do homem, relação do homem e morcego, são espécies diferentes, eu tenho aqui a letra B como correta. Entendido isso, pessoal? Positivo. Beleza. Fechou, então. Então, partiu o próximo. Ó. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas as torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos.
Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimentos liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. As relações ecológicas presentes no texto são... Então, vamos lá. Falou aqui, ó, que, primeiro aqui, ó, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas liberadas durante a alimentação do seu hospedeiro. Então, aqui, a esponja, vamos colocar a esponja